Ao tratarmos da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nós teremos alguns temas que você vai ter que prestar atenção no exame da OAB. Por exemplo, os requisitos para se inscrever como advogado são capacidade civil, diploma ou certificado de graduação em curso de direito devidamente reconhecido, quitação eleitoral, quitação perante o serviço militar para os homens, aprovação no exame da OAB, aprovação no exame da OAB, aprovação no exame da OAB, entendeu? Sem estar aprovado no exame da OAB, não tem jeito do rapaz ou da moça se dizer advogado. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, ter idoneidade moral, além do que prestar o compromisso perante o Conselho. Só um detalhe, com relação à inidoneidade moral, suscitar a inidoneidade daquele que pretende se ver inscrito nos quadros da OAB, esta alegação ela será levada perante o Conselho, que declarará, pelo voto de 2/3 de seus membros, 2/3 da totalidade de seus membros, se aquele candidato a inscrito é ou não, se ele tem ou não a idoneidade moral necessária para a sua inscrição. Se não tiver, 2/3 dos votos serão no sentido de declará-lo inidôneo e não permitir a sua inscrição, porque vai lhe faltar um dos requisitos. Outra inscrição que nós precisamos tratar é a do estagiário. O primeiro, ao falar de estágio de curso jurídico, necessariamente a gente tem que lembrar, o estágio em curso jurídico, ele tem um intuito do aprendizado, ele tem um intuito da preparação do profissional. E ele vai ter duração de 2 anos, podendo ser mantido por instituições de ensino, pelo próprio Conselho da OAB, ou senão instituições credenciadas, órgãos públicos, escritórios de advocacia, e necessariamente, aí eu vou te contar uma novidade, necessariamente deve haver o estudo do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia, bem como do Código de Ética e Disciplina da profissão, onde constam suas regras deontológicas e será objeto de um curso futuramente. Aí vai depender dos seus pedidos, né? Sobre a inscrição de estagiário ainda, necessariamente tem que se lembrar da limitação que o estagiário tem. O estagiário só vai praticar atos quando devidamente acompanhado e supervisionado por um advogado. Nos encaminhando mais para a parte final, tem-se o quê? Inscrição principal do advogado deve ser feita onde ele pretende estabelecer o seu domicílio profissional, ou seja, onde ele pretende exercer a profissão. E, no caso de ele começar a exercer a profissão também em outro estado, com habitualidade, ele deverá promover a sua inscrição suplementar. Aí vem o termo habitualidade. A habitualidade ela é tida como aquela intervenção em 5 causas por ano. É habitual a intervenção acima de 5 causas por ano, certo? Além disso, ainda o advogado pode mudar o seu domicílio. Mudando o seu domicílio, sempre ele deverá pedir a transferência da sua inscrição, certo? Ou seja, ele vai pedir para ser inscrito no outro conselho seccional, ou senão promoverá a inscrição suplementar. Tanto em uma, no caso de transferência, quanto em outra, no caso de inscrição suplementar, tem-se que, identificado vício na inscrição originária, o conselho para o qual se pretende inscrever-se o advogado suspenderá o seu processo de inscrição e dele representará ao Conselho Federal, suscitando o vício ou a irregularidade que tenha identificado na inscrição originária, certo? Mais exemplos eu lhe dou em sala de aula, que é bem rápido. E para a gente poder também entrar nas minúcias, nos detalhes, a gente tem que falar de cancelamento e de licença do advogado. Cancelamento
pode se dar mediante requerimento do advogado, se este for excluído dos quadros da OAB, em caso de falecimento, em caso do advogado começar a exercer atividade incompatível de modo definitivo, ou seja, um exemplo, ele se torna juiz, ele não pode mais advogar. Portanto, ele começa a exercer uma atividade incompatível definitivamente com a advocacia. E, por último, para ter cancelado a sua inscrição, o advogado também pode perder um daqueles requisitos originários para a inscrição. Sempre cito a idoneidade moral, aquele advogado que acaba por cometer um crime infamante. Ele perde a idoneidade moral e, assim, perde um dos requisitos para a inscrição. Necessariamente perderá ele terá cancelada, para ser mais preciso, a sua inscrição. Aí a gente vai do outro lado. Se tem o cancelamento, também tem a licença. A licença, ela é feita por requerimento, quando o advogado ele começa a exercer atividade incompatível com a advocacia temporariamente, certo? Isso em casos. E necessariamente, no caso de atividade incompatível exercida de modo não definitivo, certo? Operar-se-á a licença do advogado para que ele possa exercer essa atividade e necessariamente, preste muita atenção, necessariamente, esta licença deve ficar averbada no registro da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, necessariamente, cancelar é cancelar. Licença tem que ficar averbado, ok? Além do que, o último caso de licença é se o advogado ou advogada for acometido de doença mental curável. Incurável, ele perde a capacidade civil, perde um dos requisitos para inscrição. Teria a sua inscrição cancelada. Curável, ele pode se licenciar. Ainda sobre a inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, é obrigatório, em todos os documentos relacionados à atividade da advocacia, que conste o número da OAB do advogado que assina, seu nome, e também, ou senão, quando é feito em nome do escritório, que conste a OAB do escritório. A OAB daquela inscrição da pessoa jurídica, do escritório de advocacia. Certo? Gente, hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas vencemos a parte da inscrição. Para você, sucesso!